Olá, tudo bem? Eu sou Humberto Dantas, cientista político, mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, e desde 2013, desde o início, coordeno a pós-graduação Lato Sensu em Ciência Política, uma especialização aqui da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Por sinal, tenho muito orgulho de fazer esse trabalho, tenho muito orgulho de coordenar um timaço de professores e trabalhar com uma galera incrível que passa pelas nossas salas de aula. O nosso curso nasce com o objetivo de preencher uma lacuna. São raras as especializações em ciência política no Brasil. É uma carreira predominantemente no campo acadêmico para o estrito sensu, né? Portanto, para as pós-graduações ao estilo mestrado, doutorado e coisas dessa natureza. E o nosso intuito talvez seja tentar atender de uma maneira mais pragmática quem se utiliza da ciência política de maneira mais aplicada no seu cotidiano. Isso significa dizer que se trata de um curso que atende a um público muito heterogêneo, predominantemente do universo das humanas, um pessoal de gestão pública, relações internacionais, direito, economia, administração, se bem que obviamente a gente sabe que existem aspectos exatos em todas essas ciências humanas. Também um pessoal de licenciaturas como história, geografia, né, sociologia, ciências sociais em geral, enfim, filosofia, assim como alguns profissionais já muito aplicados em determinadas áreas a despeito de suas formações, portanto um pessoal de relações governamentais, né, um pessoal muito ligado ao universo das análises políticas, dos partidos políticos, da representação política formal, né, do serviço público e coisas desse tipo. Então esse é o nosso curso. E o objetivo dessa conversa é um objetivo muito simples, na companhia de duas professoras muito especiais, figuras muito queridas e muito competentes, que dividem a disciplina de metodologia no terceiro semestre, né, a professora Joyce Luz conosco desde 2018 no curso e a professora Ana Júlia Bernardi conosco desde 2022 no curso, ambas doutoras, Joyce pela USP, Ana Júlia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né. Então o objetivo aqui é conversar um pouco sobre a ciência política para que você que está nos assistindo fique mais confortável para se aproximar do curso, se interessar e vir conosco. Lembrando que esta pós é presencial, acontece às terças e quintas à noite, aqui na sede da FESP, no centro de São Paulo, e eu tenho certeza que você fará um excelente uso desse conhecimento, desse conteúdo, formará grandes redes de pessoas dentro do curso, seus colegas, os professores, nós todos, enfim, e vamos tentar entender um pouquinho isso. Joyce, eu acho que, primeiro, obrigado por a gente poder estar aqui juntos. Eu acho que o primeiro grande objetivo seria a gente entender um pouco o que é isso que nós chamamos de ciência política. Porque política, eu tenho para mim que todo mundo sabe o que é, por mais que por vezes as pessoas tenham uma visão um pouco distorcida ou um pouco menos comprometida com alguns princípios basilares. Mas e ciência política? Ela é uma ciência humana, né? Porque as relações de poder, elas envolvem indivíduos. E eu costumo falar, né? A Joyce de 2018 não é a mesma Joyce de 2024 e nem tô longe de ser a mesma Joyce lá de 2025, assim espero, né? Então, a gente lida com indivíduos, então é uma ciência que é mutável. O que nós vemos da ciência política nos anos 80 pode ser que hoje já tenha mudado completamente essa realidade. Por quê? Porque é uma ciência baseada em dados comportamentais, em dados sobre indivíduos. Acho que para dar um exemplo bem clássico para a gente entender, é a desigualdade de renda. É um objeto que a ciência política no Brasil tem se debruçado há anos, e se a gente pega os anos 2000, a gente vê que a forma de mensurar, de medir, de chegar a respostas sobre a desigualdade de renda no Brasil era usando renda per capita, renda do indivíduo. E aí os estudos até o ano de 2012 analisam esses dados e falam, nossa, o Brasil está reduzindo a desigualdade de renda. E quando chega em 2012, dois outros pesquisadores, né, Marcelo Medeiros, Pedro Ribeiro, eles começam a usar os dados do imposto de renda, enfim, amplia essa categoria de renda, e aí, através desses estudos, com esses dados, a gente chega à conclusão de que a desigualdade de renda no Brasil não caiu tanto assim. Então, quer dizer que lá atrás, tudo que a gente viu estava errado? Não, não estava errado, é que a ciência política ela é uma ciência humana, ela é mutável, então ela vai se transformando ao longo do tempo. Deixa eu aproveitar essa sua fala sobre a mutabilidade da ciência política
e essa é uma característica das ciências em geral, elas mudam, e por isso talvez sejam ciências, né? Senão seriam, sei lá, fés, né? Imutáveis, crenças e coisas dessa natureza. Mas só para eu tentar compreender uma questão adicional, Joyce, eu uma ocasião jantava com um amigo cientista político e perguntei para ele o quanto ele usava os dados quantitativos de uma ciência que é a economia, que nos oferta a econometria, a estatística aplicada às questões de ordem econômica, enfim. E ele me interrompeu e disse assim, não, pera um pouquinho. Eu sou de um tempo em que a ciência política era filosofia e não deste tempo em que a ciência política é engenharia. Em que medida as pessoas que estão procurando a ciência política vão precisar olhar para um ferramental mínimo que seja, básico que seja, atrelado a interpretações de números e dados, e em que medida ainda é possível as pessoas estudarem política com base mais em conceitos, pensamentos, reflexões e ideias? Eu diria que ainda é possível, né, os dois caminhos, e os dois caminhos têm se complementado muito, né? Hoje, na ciência política, ela usa muito dos dados mistos, né? Então, eu posso afirmar para o pessoal que está aí nos assistindo, nos ouvindo, que a ciência política vai usar muito de dado quantitativo, não posso aqui mentir, é uma ciência que evoluiu e que abraçou esses dados e que tem muito a ganhar. Então, a gente, ao longo do curso, né, também para os alunos que estão chegando não ficarem assustados, nós fornecemos as ferramentas para fazer essas análises de dados quantitativos, não é nenhum bicho de 7 cabeças, porque o dado quantitativo, ele enriquece muito a pesquisa. Mas, em hipótese alguma, a gente deixa de lado os dados qualitativos e até mesmo o conceito, né? Como eu estava falando no início, as perguntas que a ciência política faz hoje em dia, ela precisa nascer de um conceito, ela precisa nascer da teoria, da filosofia. Então, esses outros campos vão sempre estar presentes na ciência política. Eles não vão... nunca a gente vai poder deixar de lado. A partir do momento que a gente deixar de lado a teoria e a própria filosofia para fazer as nossas perguntas, a gente vai cometer o erro, né? Ou vamos correr o risco de fazer perguntas que não fazem nenhum sentido de serem respondidas com a sociedade que nós temos hoje em dia, né? Então, hoje, a gente sempre procura usar o que a gente chama de dados mistos, né? Então, técnicas tanto quantitativas e técnicas qualitativas. Então, a gente não vai usar dado qualitativo, não vai usar uma entrevista, não vai usar um estudo de caso, não vai usar uma etnografia, que todo mundo acha que é uma técnica, né, só da antropologia, e não, hoje essa é uma técnica também da ciência política, e a gente vai usar, porque nossas análises, para elas serem ricas, elas vão sempre precisar ser construídas com os dois tipos de análise, tendo a filosofia e a teoria como o alicerce para as nossas perguntas, né? O que vai dar a direção para que a gente não corra o risco de fazer aquelas perguntas mirabolantes que não tem nenhum sentido. Muito bom, muito bom. Ana Júlia, eu queria então, a partir desta provocação da Joyce de dados mistos, de aspectos de ordem qualitativa, quantitativa, a gente conseguiria, em alguma medida, olhando, por exemplo, para a ciência política no Brasil, determinar minimamente a partir de que tempo ela passou a ser uma ciência com vida própria, né? Porque, obviamente, antes de se pensar em ciência política no Brasil, já se fazia ciência política sem falar ciência política, claro que se avaliavam, analisavam e se percebiam fenômenos e questões de ordem política no país. Então, acho que esse é um primeiro ponto, e a partir disso, né, deste desvendar desta ciência, desse nascer dessa ciência, de uma consolidação dessa ciência, como é que a gente poderia organizar esse pensamento? Quer dizer, existem linhas, existem formas, do que a gente poderia falar a respeito disso? Bom, muito obrigada, Humberto, muito legal estar aqui contigo e com a Joyce, minha companheira da disciplina. Então, a ciência política no Brasil, enquanto campo, ela se desenvolveu muito a partir dos diferentes programas de pós-graduação e das linhas teóricas a partir dele. Então, mesmo antes de ter desses programas existirem, como o Humberto falou, a gente já via discussões de ciência política muito atrelada à própria prática política. Hoje dentro, não só hoje, né, desde o seu desenvolvimento, que foi muito
foi de forma mais prática e estruturada a partir da década de 60, as diferentes linhas foram se desenvolvendo para abarcar os diferentes temas de estudo. Então, eu trouxe aqui uma organização um pouco estruturada, mas isso não quer dizer que um tema é exclusivo de uma linha ou exclusivo de outra. Então, hoje a gente tem, entre linhas de pesquisa nos programas de pós-graduação e o que acaba marcando muito a divisão entre as diferentes áreas de conhecimento são o institucionalismo e os diferentes novos institucionalismos, como o neo-institucionalismo, que vão discutir partidos políticos, sistemas eleitorais, a própria organização entre executivo e legislativo, mas não exclusivamente, e não é exclusivo também dessa linha de pesquisa, esses temas. A própria linha de epistemologia e teorias da ciência política, onde a gente vai olhar as diferentes teorias das diferentes áreas. A gente pode articular isso com a análise da teoria feminista, as diferentes linhas de pesquisa das relações internacionais que se relacionam com a ciência política, e também o próprio estudo crítico dos métodos da ciência política. A gente fala de método qualitativo e quantitativo, mas hoje, para responder os diferentes problemas de ciência política, a gente se utiliza muito, como a Joyce falou, uma triangulação de métodos, né? Então, isso é muito importante, e essa linha crítica é muito desenvolvida dentro da epistemologia de ciência política. Além disso, a gente também tem uma área que daí é mais clássica, que é a análise da cultura política, comportamento político e política comparada, onde se vão trabalhar não só em cima de pesquisas de opinião pública, mas muito em cima disso, utilizando survey, e aí tem uma linha mais forte do quantitativo, mas não apenas. E também a teoria da escolha racional, que a gente coloca como uma linha, mas que surgiu muito dos avanços do estudo do neo-institucionalismo e como uma opção do neo-institucionalismo mais duro, que focava muito no papel das instituições, para também agregar com essa linha de discussão comportamental, mas na perspectiva das instituições. Então, essas seriam algumas das áreas que a gente pode discutir, mas não limitada a elas, né? Por exemplo, quando a gente fala de políticas públicas, só o curso de políticas públicas vai discutir políticas públicas, diferente da ciência política. Não, a política pública ela é uma parte da ciência política e está transversal aqui a muitas dessas linhas. Relações internacionais, a mesma coisa. A gente só vai fazer um trabalho de estudo comparativo em política comparada? Não, a gente pode usar os instrumentos teóricos, as discussões teóricas dessas diferentes linhas para estar discutindo relações internacionais, comércio exterior, também a partir da perspectiva da ciência política. Então, nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta para você, sobretudo porque você tem uma formação para além da ciência política, né? Então, se a gente somar aí graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, você circulou em diferentes ciências. Em que medida você compreende que consegue enxergar a ciência política nestas tantas outras ciências? E em que medida essa sua vivência lhe permitiria deixar aqui uma mensagem de arrefecimento de certos temores em relação à ciência política? Quer dizer, as pessoas que não vieram de dentro da ciência política e querem fazer ciência política, aportarão aspectos importantes e compreenderão de maneira agradável, bacana, interessante, tudo aquilo que a ciência política pode dar para essas pessoas, Ana? Com certeza. Só a título de esclarecimento, né, eu sou formada em Relações Internacionais e em Políticas Públicas, e daí o mestrado e o doutorado eu fiz na ciência política. Eu gosto de sempre falar da ciência política como uma área que ela é muito transdisciplinar, ela aborda diferentes áreas também. E o curso aqui ele é estruturado de uma forma muito interessante, porque tudo que vocês trazem de conhecimento das diferentes formações, e a gente tem alunos do direito, alunos
das ciências sociais, do jornalismo, das relações internacionais, ele pode ser discutido sobre o olhar da ciência política. Então, não precisa ter nenhum tipo de temor, todas as ferramentas que vocês precisam, vocês vão encontrar ao longo do curso, e na disciplina de metodologia, no terceiro semestre, eu e a Joyce vamos ajudar vocês a esse problema, que talvez, problema de pesquisa, né? Inicialmente, que vocês não viam na ciência política, como vocês podem olhar ele a partir da ciência política, mesmo que seja um problema que surgiu a partir da ótica de vocês no trabalho no jornalismo, ou trabalhando no terceiro setor, enfim. Com certeza é uma área que tem muito a agregar a partir de perspectivas diferentes. Uma diversidade bastante significativa, e uma das coisas que a gente nota dos alunos que vêm para cá fazer essa pós-graduação, eles se servem de algo que a disciplina de vocês mostra os caminhos, que é a possibilidade de concluir este curso fazendo um TCC, um trabalho de conclusão de curso, que é exigido nesse curso, como no formato de um projeto de mestrado ou doutorado. A gente tem mestres que vêm fazer o curso aqui se encaminhando ou querendo mudar de área e indo para a ciência política, por exemplo, no doutorado, e tem um pessoal que vem fazer esse curso aqui com o objetivo de construir um projeto de mestrado para, obviamente, disputar as vagas existentes nos programas de mestrado pelo Brasil e pelo mundo. Tem muito aluno nosso, ex-aluno nosso, estudando fora do Brasil. Nesse sentido, Joyce, você tem uma carreira acadêmica que cumpriu diversas etapas, né, iniciação científica, mestrado, doutorado e agora o pós-doutorado, enfim, você tem aí uma carreira acadêmica muito interessante e tem se deparado com esses desejos destes alunos, né, desses participantes dos nossos cursos, do nosso curso, enfim, das nossas turmas, que têm esse interesse acadêmico. Em que medida é possível imaginar, né, o quanto que esse curso pode aportar para as pessoas se aprimorarem e se capacitarem para a disputa dessas vagas em pós-graduação, estrito sensu? Olha, eu diria que, sobretudo na matéria que eu e a Ana lecionamos de metodologia, a possibilidade de os alunos poderem apresentar como TCC, né, como trabalho de conclusão, um projeto de mestrado ou de doutorado, é quase que, assim, é o pacote inteiro para que esse aluno, de fato, participe dos processos seletivos que universidades públicas e algumas universidades até particulares exigem para que esse aluno ingresse no mestrado ou no doutorado, né? Então, uma das principais exigências hoje, né, desses processos seletivos é você já entrar, né, ter um projeto bem estruturado. E o projeto é aquilo que eu e a Ana já trabalhamos na matéria ao longo do semestre, que é você formular uma pergunta de pesquisa com base em uma teoria, com base em conceitos, depois pensar em quais dados, em quais metodologias é possível de aplicar para você chegar às suas possíveis respostas. Então, esse aluno que tem esse interesse, ele chega no final do nosso curso já com o projeto pronto e com meio caminho andado, digamos assim, para ingressar. É muito bacana, acho que como professora, fico até um pouco emocionada, porque eu vejo muitos dos nossos alunos que hoje foram, né, meus colegas na Universidade de São Paulo, que hoje estão lá na Fundação Getúlio Vargas junto comigo, terminando o doutorado. É muito bacana olhar e eles falarem: olha, professora, eu entrei aqui com esse projeto que a gente desenvolveu lá em metodologia, sob a orientação dos outros professores. Então, é um caminho que é super possível, né? E assim, eu sempre digo que se o aluno está em dúvida, o TCC também auxilia nisso, né? Então, tem muitos alunos que nos procuram e falam: professora, eu não sei se eu quero ainda prestar esse ano, né, o mestrado ou doutorado. E eu sempre falo: então faça do seu TCC um artigo, porque o artigo é algo que você pode publicar, e a gente já viu, acho que inúmeros alunos nossos publicando artigos, e o artigo hoje, ele conta como pontuação a mais para esses alunos que vão prestar esses processos, né? Então, de uma forma ou de outra, se o aluno escolhe o projeto ou o artigo como forma de TCC, o aluno sai ganhando e pode ter esse caminho, essa alternativa, né? Olha, eu gostaria de destacar que, para além, obviamente, desse anseio pela pós-graduação estrito sensu, né, por parte dos nossos participantes aqui que fazem o nosso lato sensu, a nossa especialização em ciência política,
eu gostaria de dizer que também existem pessoas que vêm atrás do conhecimento em ciência política alegando ou utilizando-se de um discurso de tempo de vida. É interessante isso. A gente tem alguns alunos mais maduros do ponto de vista de vida, né, de trajetória, com 50 a mais, por vezes até mesmo 60 a mais, que vêm para cá dizendo, puxa vida, finalmente eu estou tirando um tempo para mim, finalmente eu estou tirando um tempo para eu estudar aquilo que eu sempre quis entender melhor a despeito da minha carreira. Então isso também é legal. Mas existe uma juventude, uma galera, né, dos seus 20 e poucos anos até 30, né, 30 e poucos, enfim, que está naquele instante forte no mercado, está no emprego, ou está procurando uma oportunidade, ou uma recolocação, ou que está querendo subir dentro de uma empresa, uma promoção, uma melhoria de salário, uma melhoria da carreira. E a gente tem uma pesquisa, Ana Júlia, com alguns egressos, né, com algo em torno de 75 a 90 egressos que responderam a um questionário dizendo que o curso ajudou muito em alguns aspectos de melhorar a argumentação, percepção da realidade, coisas desse tipo. Você, para além de professora, né, você é uma professora de graduação, de pós-graduação, enfim, mas para além desse universo, você também é uma gestora do terceiro setor, né, e já viu a ciência política aplicada em termos de mercado de trabalho de diversas formas. Eu gostaria que a gente terminasse essa conversa com você contando um pouco para a gente em que medida você enxerga que a ciência política efetivamente pode ser uma ferramenta de trabalho aplicada para as pessoas que querem se capacitar na ciência política e utilizar-se desses conhecimentos e desses métodos, como a Joyce bem observou, no seu cotidiano profissional. Com certeza. Hoje tudo é política, né? Querendo ou não, mesmo que a gente esteja, quem trabalha numa empresa de engenharia, as mudanças no setor da engenharia, que o Congresso pode legislar, isso vai impactar a dinâmica da empresa. As relações dentro da empresa também são impactadas por diferentes políticas que são determinadas dentro da própria empresa. Eu acho que o curso ele instiga o pensamento crítico de uma forma muito importante, porque ele é muito conectado com o que a gente está vivenciando, não só na política nacional, como internacional. O curso ele permite que a gente faça diversas discussões super atuais, e tudo que é desenvolvido aqui, não só em termos profissionais, mas em termos de satisfação pessoal, pode ser muito importante. Em relação ao terceiro setor, não só estar informado, mas estar bem... Porque ler notícias, vocês não precisam fazer um curso para estar bem informado. Vocês podem ler elas sozinhas, mas sozinhos, né? Mas discutir sobre isso, entender qual que é o conceito de Estado, por que o Estado brasileiro funciona hoje do jeito que ele funciona, como a formação cultural e política e econômica do Brasil impacta para a situação atual, são coisas que vocês vão conseguir desenvolver ao longo do curso. Porque o Congresso vota as políticas do jeito que vota. Como a aglutinação em determinados pontos de interesse unem partido A e B e não unem partido A e B ou C. Então, tudo isso são, muitas vezes, a gente acha que seria algo que deveria ser ensinado até na escola, que ajuda muito a entender o funcionamento da realidade. E eu acho que aqui no curso a gente consegue fazer isso de uma forma muito leve, e que mesmo quem não vá usar na prática diretamente a ciência política, ganha um ferramental super importante em diferentes áreas de conhecimento. Muito legal, muito bacana. Eu gostaria de fechar essa nossa conversa, terminar essa nossa conversa, dizendo que uma das últimas aulas do curso, né, do período de 18 meses que a gente passa em sala de aula aqui, essa aula eu chamo carinhosamente, né, de DR, eu brinco com o pessoal dizendo que é uma hora de discutir a relação e tentar aprimorar o curso. E que esta conversa gravada e disponibilizada para aqueles que desejam fazer o curso foi uma ideia do pessoal que se formou nas disciplinas, mas ainda não no TCC, né, isso é importante ser marcado e dito, mas uma ideia que surgiu do pessoal que terminou
o curso, as disciplinas do curso em dezembro de 2023. Então, se nós estamos aqui juntos, né, possibilitando essa conversa, fazendo essa reflexão, é para que vocês cheguem aqui mais conscientes daquilo que nós podemos fazer nesse curso, juntos, né, o que podemos fazer por vocês, o que vocês podem fazer por vocês, e, obviamente, aquilo que vocês podem fazer por nós, no que diz respeito ao nosso convívio e no que diz respeito ao nosso avanço em termos de conhecimento. Isso é fundamental. Portanto, vamos agradecer o pessoal da turma que fechou a disciplina aí, fechou o ciclo de disciplinas em dezembro de 2023, uma ideia muito bacana, que dá um pouco mais de segurança para as pessoas que virão até nós, né? Na página da FESP será possível encontrar as datas dos encontros com a coordenação para uma explicação ainda mais detalhada e mais específica a respeito do programa, do curso de pós-graduação, mas não sem a gente poder ter essa oportunidade de falar sobre o que é a ciência política, para te deixar com ainda mais vontade de estar conosco, do tamanho da vontade que a gente quer ter você aqui com a gente. Beleza? Ana Júlia, muito obrigado, uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigado. Obrigado, Joyce. Muito obrigado. Vem estudar na FESP, vem fazer a diferença na sua, na minha e na nossa vida. Vamos lá.